Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Degustando Série. Aqui quem vos fala é o Léo. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do episódio 8 de A Casa do Dragão. Um dos melhores episódios toda a temporada até agora. Junto comigo está ela, Alicia. Olá a todos. Gente, que episódio maravilhoso. Que delícia de episódio. Esse foi muito bom mesmo. E, né, antes da gente começar, por gentileza, nos siga no Multiverso da Geek. A gente tá sempre postando alguma coisa lá, repostando coisas. Né, eu já falei que a gente repostou o Vox Machina, principalmente porque Vox Machina renovou para a segunda temporada agora. Renovou para mais 2 temporadas, não mais uma. Então já escuta lá também Vox Machina pra gente discutir, que logo no começo do ano que vem já vai sair. Então a gente tá repostando tudo, repostamos também os do Star Wars, que a Alicia participou. Repostamos praticamente quase todos os podcasts aí. Então corre lá, escuta, comenta com a gente. Comenta esse episódio com a gente também. A gente tá sempre online lá, sempre respondendo quem faz as perguntas, quem lê o livro, principalmente. A gente aceita muito quem lê o livro, principalmente eu que não li. Sei que a gente não viu, né? Coisas que a gente não viu, coisas que a gente perdeu, coisas que a gente deixou de comentar. Tem dúvida do nosso posicionamento entre verdes e negros. Qual que é o seu posicionamento, se você tá com os verdes ou com os negros, né? Falando aqui de Casa do Dragão. O que você quer saber mais que a gente não comentou aqui? Isso, pode responder os comentários, você pode mandar um direct pra gente. Você pode seguir a minha página, que é NerdKit com 2Ts, ou o meu canal de RPG de mesa, que é o NerdKit no YouTube. E também tem os 2 perfis da Alicia, que é @PrettyLee e @PrettyLeeMakeup, que é mais focado em cosplay, maquiagem, mas ela responde também. Então, Sim, sim. a gente está sempre aberto à discussão aí. E se você tiver alguma ideia, quer nos ouvir falando de outra série, de algum filme, podcast@geekuniversal.com.br. Manda e-mail lá que a gente lê e a gente tenta trazer da melhor forma possível. Tendo isso, vamos para os nossos comentários. Degustando séries. Dracarys. Alicia, você tá mais emocionada do que eu referente a esse episódio. Então, quais foram as suas impressões desse episódio? Cara, que episódio. Eu não encontro, às vezes, palavras pra falar. Eu gostei muito desse episódio. Eu acredito que, na minha opinião, vou deixar ainda lançar os próximos, né? Até então é o melhor pra mim de toda essa temporada. Porque entregou muito do que a gente já tava esperando, sabe? Apesar de não terem matanças, mas teve mortes. Apesar de não ter sangues, mas ter muita teta. Realmente adorei o episódio, ele foi bem completinho, ele abordou as diferenças entre certos personagens ali. Vou falar assim, posicionaram de novo, né, as peças que a gente já estava querendo serem movimentadas nesse tabuleiro, pra gente partir já pra nova fase de vez, né, aqui já é o fim de um outro ciclo para um próximo que a gente vai seguir daí por diante. Pra mim, assim, foi bem surpreendente, porque assim, a gente não chegou a gravar, a gente conversou um pouquinho em off depois da gravação do último episódio, mas eu tinha comentado que eu achava que o episódio 8 e 9 iriam ter o mesmo nível do 7 para ter um grande finale no 10. Sim, Mas sim. não, os caras já meteram essa no 8 mesmo, já aumentaram o nível de novo. Sim, sim. Tanto é que eu tinha te falado, né? Deduzindo por nomes que eles deixam lá, né, pra gente, os nomes dos capítulos. Eu fui falando, talvez seja entre o 8 e o 9, sabe? Que vai acontecer tal coisa. Meio dando spoiler, né? De uma coisa que é inevitável. Pois é. Mas, assim, eu gostei bastante do jeito que eles abordaram, porque o posicionamento e as conclusões desse episódio, usando o termo de sessão da tarde,
vai gerar muitas aventuras e confusões, sabe? Então, e dá mais vazão pra gente ficar pensando como que eles vão desenvolver o próximo, como eles vão trabalhar o próximo. Sendo que tem ainda 2 episódios ainda pra acabar essa temporada. Vou falar assim, vamos ficar um pouco na margem das teorias aqui de como eles vão abordar esses próximos 2 episódios que estão por vir. Então, assim, meu Deus, vamos pra parte com spoiler, porque tem bastante coisa pra gente abordar aí. Dracarys. Até linkando com o que eu falei na parte sem spoilers, eu achei que esse episódio fosse ser só um... Vamos mostrar aonde que as peças do xadrez ali andou, que posição que eles estão agora. Mas não. A primeira coisa que acontece no episódio é uma conversa entre o Vaemond, que é o irmão do Corlys, e a Rhaenys sobre a sucessão de Driftmark. Sim, Porque a o gente Corlys foi pra guerra, está gravemente ferido. gravemente ferido, mas o que preocupa o mestre não era os ferimentos, mas sim a doença que ele pegou. Não sabe se o cara vai viver, vai morrer, mas não estão nem aí. Os caras falam, olha, é melhor eu suceder, né, o Vaemond falando, porque eu tenho sangue valeriano, os filhos da Rhaenyra não têm. Então, teoricamente eles têm, né, por parte da Rhaenyra, né? Só que assim, eu acho interessante abordar isso da questão de sucessão, porque no episódio anterior, justamente, o Corlys estava falando com o Lucerys sobre a questão, né, de sucessão ao trono ali, do Trono de Madeira, de Driftmark. A gente vê o Lucerys até então ainda pequenininho, meio relutante com essas ideias, né, com o jeito que o Corlys abordou ele muito chateado, e agora a gente já tem 6 anos depois, né, daquele episódio, do episódio anterior lá do enterro, né, no velório da Laena. Esse é o ponto. Corlys agora tá ferido, ele tá lá em Stepstones, de novo, toda aquela questão de Stepstones de novo retorna, vamos falar assim, tá meio martelando isso de novo na cabeça do Viserys, né, nossa, de novo isso, meu Deus, todo dia isso. A gente também tem uma questão de falar sobre passagens de tempo ali. Então, a gente tá com um elenco novo, a gente vê a Baela ao lado da Rhaenys, a Rhaenys agora não lutando mais pela questão do trono de ferro, mas sim pelo trono de madeira de Driftmark, falando sobre a questão de sucessão, que ela quer deixar para as meninas, porque as meninas ali são o sangue verdadeiro, né, do Corlys ali, por causa da Laena, já que o Laenor não deu, vou falar assim, netos, né, pra ela. Aí ela aborda mais pra frente, né, a gente pode falar até retornar nesse ponto, que ela vai falar até mais pra frente sobre a questão dos nomes, assim como a gente também viu essa conversa da Rhaenys com o Corlys em frente à lareira, lá em Driftmark. Exato. E assim, um detalhe importante, né? Somente a Baela está lá, porque a Rhaena foi com a Rhaenyra, né? Que é legal mais pra frente depois o contraste das duas. Mas assim, eu vi que pela primeira vez eu vi a Rhaenys relutante de alguma coisa, porque não são as mesmas palavras, até porque o Vaemond ele foi um pouquinho mais agressivo no que ele quer ali, né? Ele Sim, tá sendo um sim. pouquinho mais incisivo. Mas é praticamente o que ela falou no episódio anterior. Mas agora eu vi que ela... eu quero concordar, mas não é certo. Os pontos de vista ali são outros, né? Porque, por um lado, ela tá defendendo o marido dela, e o lado da casa ali, que é predominante, onde ela, vou falar assim, onde se julga o correto, né? Do mesmo jeito que ela foi a rainha que nunca foi, ela tá colocando as meninas como prioridade ali pra ela, né? Ela abraça bem a Baela por toda a questão da Laena mesmo. Mas aí chega o Vaemond e fala assim, não, o trono é meu por direito. Porque você sabe que é meu por direito. Questão sanguínea e tal, sou eu que carrego toda a linhagem, né, dos Velaryon aqui. Ela fica assim, tudo bem, há de convir que eu concordo, mas eu tenho essas duas aqui. E eu não vou, aquele negócio, eu não vou ser hipócrita de deixar essas meninas aqui também sem o amparo que elas merecem. Meio que coloca essas duas camadas da Rhaenys pra gente
compreender. Tanto é que também, mais pra frente, numa conversa que ela vai ter com a Rhaenyra, a gente entende que, vou falar assim, ela sabe como se posicionar, mas ao mesmo tempo ela fica meio, eu não queria usar o termo amargurada, mas a menina vai pro trono uma coisa que ela não teve, sabe? Que dá um pouco desses Mas eu contrapontos. também senti que ela tava contendo a emoção do Vaemond, né? Porque eu achei o Vaemond muito incisivo. É tipo aquele cara que vê uma brecha que quer e Vai pra cima. vai com muita sede, assim. E ela fica, não, calma aí, rapaz, não é assim. Tem que passar pelo rei, tem que passar pela mão, não é assim, né? Tanto que aí a gente já linka com o próximo, que a Beyla manda uma mensagem para Dragonstone, dizendo que, né, chega para Rhaenyra ali e pro Daemon, dizendo que eles estão indo para lá, para justamente conversar sobre essa petição aí de colocar o Vaemond como sucessor de Driftmark. Dragonstone. Cara, eu vi que é um lugar que a Rhaenyra se sente em casa, não tem como, né? Ela só tá fazendo as coisas cotidianas, pelo menos o curto tempo de cena. Você percebe que ela Sim, sim. tá fazendo o papel de mãe, de líder ali. É a casa dela ali, né? Dragonstone é o castelo dela, né? Então ela tá ali só fazendo dela, realmente, sendo mãe, organizando as coisas. Às vezes, vou falar assim, dá pra ver, né? Mais pra frente ela falando que vai e vem de dragão pra King's Landing, né? E volta pra Dragonstone, mas ali ela consegue manter os meninos seguros, né? Do que os outros falam, né, da questão de sangue deles e a aparência deles. Mas eu gostei da postura do Jace. Sim, aquela sede dele em aprender o valeriano e saber se posicionar para ele ser um bom rei, né? Igual ele fala, eu espero ser um bom rei. E ela tá assim, calma, uma coisa de cada vez. Você vai ter tempo pra aprender, a não ser que você queira derrubar sua própria mãe, né? Ela fala assim, "Ah, mas ele tá na pegada, né? Ele já percebeu que é um dever." Aí tem ali acho que é o Jeffrey, né? Que tá sentado lendo junto com a mulher lá. Isso, é o Joffrey, é o menorzinho, né? A gente já tá vendo ele maiorzinho dessa vez. Isso, então os dois estão aprendendo, os dois já sabem, né? O filho do meio também já sabe do dever, né? Você vê que tem o preparo, né? Quando eles recebem a mensagem da Beyla falando que vai lá fazer a petição, eles não precisam, né? Ela mostra pro Daemon e tal, e eles não precisam nem falar. A sinergia deles ali é boa, né? Sim, eles só se olham e a conversa toda já aconteceu ali. É muito, muito esse negócio de. Você entendeu? Entendi. Vamos fazer isso? Vamos. Você não precisa nem falar. É só olhar que a pessoa já sabe tudo que você tá querendo transmitir. É tipo, você sabe que a gente vai perder, né? Você sabe que a gente vai ter que ir falar com o rei direto, né? Sim. Sei. Então vamos pra lá. E Bora. você vê a cara, né, mas não seria insegura, desconforto da Rainira, né? Faz tipo, vamos pra lá então, né? Fazer o quê? Voltamos pra. Agora a gente já dá o salto ali pro reino, né? E já vai direto pra reunião do conselho, onde a gente sabe que o Viserys está de cama, Alicent está tomando conta de tudo, com o pai dela sendo o mão. Mas tem uma postura interessante nessa reunião aí. Quando o rei está ausente, a cadeira do rei não é ocupada, nem pelo mão. Mas não, a Alicent está sentada no lugar do rei ali. E Sim. é ela que dá a palavra, ela que manda. Nem a Cersei em Game of Thrones tinha uma postura dessa. Dela olhar ser política, assim, porque a Cersei era um dane-se louco, né? Ela, se você não aceitar, eu faço do mesmo jeito. Agora ela não, ela se Ela impõe, tá se ela impondo, manda, né? ela Agora a manda. gente pode ver diferenças dentro do castelo, né? Da Fortaleza Vermelha, que foram tirados alguns semblantes, né, dos Targaryen e foram colocados símbolos da fé do Sete, que é o que ela tá carregando naquele colar, né? Então agora, vou falar assim, tá uma coisa um pouco maior ali. Ela tá colocando a fé dela junto, ali presente, as convicções dela de governar como a rainha consorte que ela deve ser. E o tempo todo.
A gente pode até ver o próprio Viserys falando, deixa que isso, a Alicent e o Viserys e o Otto que tomam conta, né? O Daemon, assim que vê o irmão, fala, não, peraí, que isso? Como assim o Otto e a Alicent vão tomar conta disso, né? Enquanto isso, por trás dos panos, a gente vê o Otto mexendo as pecinhas dele pra conseguir fazer com que todos ali no conselho sempre acatem a proposta que a Alicent e ele têm a dar. Tanto é que quando a gente vê o Vaemond indo pra lá e que vai ter o conselho, né, na sala do trono, quem tá ali posicionado em frente ao trono, sentado no trono, é o próprio Otto. Puta de um desrespeito, né, em questão do Viserys, porque ele ainda tá vivo e ele ainda é o rei. Apesar da mão estar ali, eu acredito que em frente ao trono até então ele poderia estar, mas sentado ao trono, apesar dele ser a mão, né, vou falar assim, ser um vice ali, eu acho que sentar ao trono é um símbolo muito forte para ele estar se posicionando daquela forma ali. É como se, além de tudo, os Hightowers estivessem mandando no lugar dos Targaryen. A gente vê um certo desconforto do Daemon, ele até se posiciona bem na hora que tá todo mundo ali. A gente tá vendo o conselho, a gente tá vendo o posicionamento da chegada também do Daemon com a Rhaenyra ali, tentando conversar com o Viserys e falando, oi, então ela, pai, acorda aí, vamos reagir, vamos tentar se mexer, eu sei que você tá ruim, mas eu preciso da sua ajuda. O Daemon também reforça isso, presta atenção da quantidade de leite de papoula que ele tá ingerindo. Não, o cheiro é tão forte que ele incomoda o Daemon, pô. Ele cheira assim, Sim, fala, o que estão dando pra ele, né? chega a ser alucinógeno, né? Porque é um negócio extremamente forte ali pra dor. E a gente tem isso desde, pelo menos dos conhecimentos, desde o começo da Casa do Dragão, e para quem já acompanha Game of Thrones já tem uma noção da importância do leite de papoula para amenizar dores. Então, eu acho que só fica reforçando o fato de que o cheiro estava muito forte, o Viserys já estava, vou falar assim, coisas em excesso podem até causar alucinações, tanto é que tem momentos que ele parece estar presente e momentos que ele não parece estar presente na conversa que ele tá tendo com a Rhaenyra. Tem um momento até que ele chama ela de Alicent. Você vai ver que isso afeta muito na forma dele reagir ali e conversar. E isso vai afetar muito mais pra frente, né, na questão do desenrolar do episódio. Mas o próprio Daemon fala, Viserys, você não vai tomar mais isso, pelo menos por agora, até a gente entender o que tá acontecendo, porque estão te manipulando, estão fazendo, tipo, você ficar aí, eu sei que vai aliviar a sua dor, mas você vai ficar acamado. Enquanto isso, os outros dois estão tomando conta do reino no seu nome e ninguém te vê, você tá doente. O que a gente pode fazer, né? Estão deixando o rei de escanteio e tomando as decisões em nome dele. Não, tanto que a Rhaenyra pergunta assim, tipo, quando a Alicent confronta, né? A Rhaenyra não, o Daemon mesmo. Ela fala assim, porque a gente tá tomando decisão tal, que a gente vai fazer não sei o quê. Daí o Daemon pergunta, mas vocês estão consultando o rei pra tomar a decisão? Ela, não precisa, porque o rei tá descansando, a gente é capaz de tomar. Mas a gente o avisa. Aí fala assim, mas avisa? Ele não tem condição nem de falar o próprio nome. Sim, Então sim. como que decisão que vocês estão tomando? O rei tá aqui, tá vivo. Né? Então já começa aí, né, a treta. Sim. Mas eu queria, só para não deixar passar, né, a Rhaenyra apresenta os outros dois filhos, que agora tem sangue puro de Targaryen, né? Tão bonitinhos. Que é o Aegon e o Viserys, que é só pra confundir a gente. Sim, essas coisas de Aegon. Pra se situar aqui, Aegon II, vamos colocar assim, né? O mais Ok. velho é o da Alicent e o mais novo da Rhaenyra, que vai ser o Aegon E III. falando de filho, até um pouco antes de toda essa cena que a gente descreveu, né, mais uma vez a gente destaca, né, a diferença dos filhos, né, os filhos da Rhaenyra, mesmo sem querer, completamente comprometido com o dever, né, procurando aprender, falar o alto valeriano e tal, e os da Alicent não, principalmente o Aegon. O Aegon, o cara foi, Dando dor de cabeça, né? o cara atacou lá, se é que vocês me entendem, empregada lá, uma camareira, né, e a coitadinha teve até que ser Tomar o chazinho da lua, porque poderia estar
causar problemas maiores ali. Nossa, toda a cena que a gente vê agora do Aegon também, ele tá com a bunda de fora, né? Ai, meu Deus do céu. Duas cenas. E, assim, a bunda de fora e o tapa na cara. Isso, ele já Mas, está casado com a irmã dele, diga-se de isso, passagem. ele já tá casado com a irmã dele. Mas o posicionamento da Alicent ali de dar um chacoalhão nele pelo que ele tá fazendo. E a gente tá vendo que não é a primeira vez que ele faz isso. Já tem outros incidentes que ele já cometeu. E não deixar a esposa, a irmã dele, saber o que está acontecendo. Tanto é que aquele abraço foi muito significativo, eu acho que, pro posicionamento da Alicent, assim, eu vou te poupar de saber mais detalhes, né, do que está acontecendo. Tanto é que a Helena vai atrás justamente da Diana lá para saber como que ela vai vestir as crianças, porque a menina que vestia as crianças, que cuidava ali da vida do casal, no caso. Assim, o Aegon tá dando mais trabalho e mais prejuízo do que ajudando ela nessa questão de quem tá na linha de sucessão. Diferente que a gente pode contrastar com o jeito que o Aemond é, né? Que o Aemond tá lá treinando ele é o quieto, mas ele observa tudo o que está acontecendo, ele capta toda a situação ali. Eu gosto bastante disso, porque dá um contraste entre ele e o Daemon. Exato. E ele é um cara que completamente impiedoso, né? Frio. E eu não sei se ele é caótico até o ponto de, tipo, tudo vou resolver na porrada. Eu acho que não. Eu acho que ele é frio e calculista e não se importa com nada. Numa linha ali de sucessão, por exemplo, se ele fosse o rei agora, ele tomaria as decisões que beneficiariam a ele mesmo. Se fosse bom pra ele, não sei nem se ele se importaria com o Reinaldo ali no momento. Mas ele é um cara completamente diferente do irmão, né? Um cara mais focado nos deveres dele, mas é um cara completamente impiedoso, né? Sim, completamente. Maluco. O jeito que ele olha pro. Tanto é que quando os meninos chegam, né? Os filhos da Rhaenyra chegam, e eles estão lá de novo, no lugar onde eles treinavam, então, lembrando de coisas lá que eles viveram quando eram mais novos, a gente tá vendo o treinamento do Aemond e ele já chega numa ameaça, né? Então, sobrinhos, vocês vão querer entrar aqui ou não? E mais Né? uma derrota pra conta do Cole, né? O Cole só apareceu pra ser derrotado. Mas eu acho que nesse posicionamento a gente tá vendo aquele negócio de treinamento entre mestre e aprendiz. Porque as primeiras coisas que a gente vê do Criston Cole é ele sendo várias vezes vitorioso. Tanto é que ele venceu o Daemon numa das justas, né? Nos primeiros episódios. Eu acho que coloca o Aemond para se equiparar ao Criston Cole e ele podendo ser bom na luta quanto o Daemon seria. Mais ou menos assim. Pelo menos é o posicionamento que eu acho que a série tá dando. De mostrar que eles estão tão bons que daqui a pouco, pra batalha, a gente vai ver que vai ficar muito acirrado. Pulando, né? A gente já vai pra reunião de sucessão, né? Onde você falou que o Otto ousou sentar ali no trono, né? Sendo que ele poderia só ficar na frente. Mas antes teve duas conversas ali, né? Uma com a Rhaenyra e uma com a Alicent. E eu senti que o Viserys, como ele tá alucinando muito, ele meio que trocou as duas ali, né? Ele contou a história do Conquistador pra Alicent e a Alicent, tipo, tentando entender o que? Aegon? Aegon, meu filho? Você tá falando do Essa nosso mania de filho? deixar o nome de todo mundo igual atrapalha todo mundo, né? E ela não entende o que o cara quer dizer, que foram as conquistas do Aegon, que ela tinha que manter o elo familiar, essas coisas assim. Então, mas eu acho que isso vai ter mais a ver com a desavença anterior ainda do jantar. A gente tem o Viserys ali com a máscara, né? Ele retira a máscara, mostra o jeito que ele tá, né? Todo quebrado. Desmontaram o Viserys, né? O Viserys já tava só o crânio. Mas assim, eu acho que foi o último momento do Viserys ali naquele jantar de lucidez. Antes que realmente que a dor tomasse ele por inteiro ali e ele finalmente descansasse entre os delírios dele. A gente tem essa cena ainda final falando, né? Se a sua vontade é o Aegon no trono, aí só que ela não pensou, pera, o filho da Rhaenyra, pelo menos na série, né? O filho da Rhaenyra também chama Aegon, sabe? Ela vai achar que é o Aegon dela. E em todo momento, a Alicent não troca
não fala, né? A verdade é que o Viserys está ali, ele chama a Rhaenyra e fala da canção de Gelo e Fogo, mas ela não muda que ele tá falando com ela, diferente do que a Rhaenyra fez. Ele chama a Alicent e a Rhaenyra reforça que é ela. Agora, no momento em que a Alicent é chamada de Rhaenyra, ela não troca pra saber o que é a informação. Mas quando ele tá falando com a Rhaenyra, claro, né? Ele tá lúcido um pouquinho, mas depois ele acho que chega até a confundir com a antiga esposa dele lá. Sim, E tanto daí é ele que dorme. Então, ele. É uma coisa que a gente conversou em off, né? Até eu falei, É, nossa, tem uma cena do teaserzinho que eu acho que ele vai começar a alucinar com a e foi. Aemma. Eu, E foi exatamente eu isso. fiquei tipo, meu Deus, ele tá chamando a Aemma no final, sabe? Eu fiquei muito assim, meu Deus. O Viserys, eu acho que ele teve momentos altos nesse episódio. Principalmente quando a gente fala daquela questão da cena do trono. O Otto tá lá presidindo o conselho ali, todo mundo, da questão da sucessão de Driftmark. E o Viserys chega, todo mundo olha pra trás e ele vai se arrastando até o trono com a força que ele tem ali. A coroa dele chega a cair, o Daemon pega, coroa de novo o irmão, deixa ele sentar ali, respira e ele volta. Acho que foi a versão mais rei que a gente teve do Viserys naquele momento, sabe? Um pouco de pai, claro, porque de novo ele fala: quem duvidar da minha filha perde a língua. E o Daemon só chega lá no aço valeriano e corta a cabeça do Vaemond fora, sabe? Achei essa cena espetacular. Ele não precisa mais Muito da bem língua. dirigida, muito bem feita. Ele não precisa da cabeça, né? Porque a língua continua no corpo. É. Eu achei essa cena muito bem feita, muito bem dirigida. Eu acho que foi o ponto mais alto que eu olhei pra série e falei, era isso que eu queria ver. Claro que tá muito mais dramático, muito mais visceral ali de se acompanhar. Sabe quando a sua atenção fica presa do começo ao final daquela cena e você só começa a vibrar e vibrar com aquilo porque ficou perfeito. Pelo menos na minha perspectiva, ficou muito, muito legal. E eu gostei muito dessa cena. Raymond Porque logo em seguida. fez. Desculpa, ele fez aquilo que a gente falou no começo, né? Ele é um cara muito incisivo, tão incisivo que ele ofendeu. Que não deveria ter sido ofendido, chamou Não, os mas é moleques de legal bastardo. nessa cena, porque ele tá lá xingando, o Vaemond tá lá xingando, 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 aí chega o Daemon e faz assim, fala, fala em voz alta, sabe, cutucando, vai, diga, diga, vai, diga. É, Aí a hora que ele xinga a Rhaenyra, chega o Viserion e fala, você disse o quê? Aí o Daemon, como o aço valeriano é perfeito. Faz um corte limpo, não é mesmo? Tirou a exato. cabeça do outro fora. E logo em seguida a gente tem a cena, né, das irmãs silenciosas cuidando do corpo. A Rhaenys vendo a limpeza do corpo, a manutenção daquele corpo para ser transportado de volta a Driftmark. Fala assim, a gente teve a morte do Vaemond, a gente teve a morte do Viserys. Eu vejo isso de uma forma de uma guerra entre dois posicionamentos, entre dois tronos ali das duas casas, vou falar assim, de fora, né, que são valerianas, ali de Westeros. O contraste dessa questão de sucessão, tanto de um trono, não vou falar que vale menos comparação ao Trono de Ferro, mas é um trono daquela região que vai ter o poder de um lorde, né? Ao trono maior, que é a porrada de verdade que a gente vai ver, que é o Trono de Ferro. Duas disputas ali, de certa forma. Três casas, né? A gente tem os Velaryon, a gente tem os Targaryen e a gente tem os Hightower. O episódio, por mais que ele tenha sido mais lento, os momentos altos dele compensou toda o arrastado daquela questão do velório que a gente teve, da Lena, da questão do Laenor, apesar de ter um pouquinho da ação ali, né? A gente vê ainda a Rhaenys um pouco ressentida com a Rhaenyra, né? E ela fala ainda que amava o Laenor, mas foi um episódio menos, foi calmo, mas foi menos arrastado, mas com as cenas propícias para que esse episódio ficasse na medida. Exato. E agora, o único elo entre eles, né? Tanto que, Sim. só para simbolizar, né? No final do episódio, o Viserys morre na cama dele, mas só para simbolizar esse lance do elo,
eles estavam trocando ali, os sobrinhos e os tios estavam só trocando umas farpas ali, de boa, né? Só aquela briguinha normal. Quando o rei sai da sala, o Aemond já apela. Sim, sim, é aquele negócio, né? Ele começa toda hora a reforçar a questão do esses garotos fortes, né? Exato. Que quem escuta o áudio em inglês vai pegar, né, o strong, mas não se referindo só à questão dos fortes, mas sendo proposital mesmo por causa do sobrenome do Harvey. Ficou muito legal. O posicionamento, bastou aquele negócio. O dono sai da casa e os gatos sobem na mesa, sabe? O banquete foi servido, agora vocês podem se deliciar. Chega o porco, né, nessa hora, alimento lá. O Viserys sai, passando mal, e agora vocês podem se deliciar com o verdadeiro banquete, que é se xingar, se humilhar, se matar. Por aí vai. E por aí vai. Foram duas representações da saída do Viserys ali, do contexto todo. A saída dele da mesa e ele se matando, né? Com linguajar na mesa e um pouco das ações, porque a gente já vê o Aemond levantando e ficando de olho. Daemon, ele só se posiciona assim, tipo, o que você vai fazer? Enquanto isso, a gente tem depois realmente a morte do Viserys lá na cama dele. E o olhar do Daemon pro Aemond, hein? E tipo, ele faz um e sai. Então, falei, eu você acho parece que. comigo, hein? Então, eu vou falar assim, a gente encontrou ali dois personagens que são parecidos em certos aspectos, né? Eles gostam de ver mais a situação antes de poder dar um passo realmente e agir. Vou falar assim, vão ser nêmesis ali, sabe? Pra encerrar, né, nós temos a morte do Viserys. Nós temos uma das mucamas lá indo pro centrão de King's Landing e indo pra aquele bordel e falando com aquela mulher que foi esposa do Daemon antes, que eu já esqueci o nome dela. Tô muito ruim com o nome. Missária. Camissária. Ela fala assim: então quer dizer que as coisas estão bem movimentadas lá no castelo, né? Sim, senhora. E, corta aí. Porque a missária daqui pra aquele negócio, né? Se pareceu é porque vai ser extremamente importante pro que vai acontecer. Se ela tá sabendo tudo que tá acontecendo ali. E lembrando que ela é fofoquinha, né? Ela que soltou que a Benira tava saindo com o Daemon. Ela é o verme branco, né? Tem que prestar bastante atenção agora nos posicionamentos e como ela vai talvez ajudar ou atrapalhar alguém ali. Pois é, acredito que vai atrapalhar. Qual é a sua nota? Eu já sei, mas qual que é a sua nota Geek Universal aí pra essa? Foi a nota máxima, o que eu vi foi foda. Eu adorei. Tem como, né? Não tem como. Eu também vou nessa mesma nota porque foi completo. Os caras deram um plot pra uma puta de uma história pra 2 episódios, né? Então os caras vão começar nesses 2 episódios e aí vai segunda temporada dentro aí. Exatamente.